final da Segunda Guerra Mundial ocorreu, na Europa, em 8 de maio de 1945, ou seja, no próximo dia 8 de maio se completará 80 anos daquela data e muitos falarão da vitória, das glórias de Montgomery, o general, do heroísmo de Winston Churchill, primeiro-ministro inglês, e de tantos outros personagens como Badoglio, italiano, Patton. Mas e as pessoas comuns? Das mulheres e crianças que morreram embaixo de bombas, dos partidianos, a exemplo de Celso Manfredini, pai do nosso técnico aqui no site, Cláudio Manfredini, no norte da Itália, das crianças que sobreviveram vendo soldados que passavam, soldados alemães com metralhadoras na mão. Quem fala deles? Quem fala dos pracinhas que foram enfrentar os nazistas na Europa? Um deles que eu entrevistei e que era desarmador de bomba, de minas terrestres, e arriscou a vida. Quem fala deles? Em Morro Reatino, uma cidade de Rieti, a província onde eu nasci, ali na fração de Colotea, ocorreu um assassinato pesadíssimo feito pelos nazistas. E aconteceu da seguinte forma: uma patrulha vinha fazendo policiamento para ver se encontrava partidianos, que ali na minha região existia a Brigada Gramsci de partidianos. E essa patrulha entrou numa casa e uma mulher que tinha problemas mentais, chamada Sabatina Rose, dormia em seu quarto. Ao invadir o quarto desta mulher, ela se assustou e começou a gritar. Claro, com problemas mentais, vendo aquelas pessoas com uniforme e metralhadora na mão, começou a gritar. E os soldados armados não tiveram dúvida, fuzilaram a moça. Fuzilaram sem mais e nem menos, sem perguntar o porquê, sem ver se ela tinha arma ou não. Simplesmente ela foi fuzilada. O meu pai, Mauro Conte, era criança e viu várias vezes patrulhas alemãs que passavam em frente à sua casa. E uma vez a minha família teve que fugir para uma outra localidade chamada Massacete, quando ficou sabendo que os alemães iam passar em revista em cada casa. Durante a fuga, o meu pai contava que tinha visto um caminhão despedaçado por uma bomba com um soldado dentro. E a mãe dele, quando viu que ele estava impressionado com aquela cena, puxava ele pelo braço porque ele quase estava querendo parar ali. Em outras oportunidades, bombardeios constantes na cidade de Terni, ao lado de Rieti, deixavam a cidade iluminada à noite por bombas. Mas agora vem a comemoração dos 80 anos do final da guerra na Europa. Risos, condecorações, mas pouco se lembram que durante a guerra Winston Churchill manteve contato direto com Benito Mussolini até 1943, quando Mussolini foi tirado do poder, escrevendo cartas que indicam que ele queria, e os ingleses queriam, uma paz separada com a Itália para fazerem frente aos soviéticos depois da guerra. Agora todos falam na vitória. Mas e as vítimas de carne e osso, que viveram em meio a tiroteio? Os italianos que foram presos em campo de concentração, inclusive o meu tio, Francesco Conte, conseguiu fugir, mas ficou 1 ano preso, 1 ano e meio. Quem fala neles? Os soldados, meu tio mesmo, ele era soldado. Quem lembra dos soldados, do soldado raso que estava lá no meio do tiroteio? Quem lembra? Porque o Montgomery ficou no seu quartel, o Patton ficou no seu quartel, o Badoglio, quando os alemães chegaram lá, quando a Itália virou do lado, mudou, fugiu para Brindisi. Ele, o rei e os governadores. Só uma autoridade ficou, e nós já falamos dela, o Papa Pio XII. O Papa Pio XII foi a única autoridade que enfrentou os alemães dentro do Vaticano, de dentro do Vaticano. E segundo as pesquisas históricas já comprovadas, o Pio XII estava no meio dos 3 atentados para tentar matar o Hitler. Mas foi a única autoridade moral que se manteve contra a guerra
desde o início até o fim. Quem fala neles? Quem fala no Pio XII? Até agora eu não ouvi ninguém falar no Pio XII. Quando eles serão lembrados? Hoje, muitos túmulos de pessoas comuns guardam as memórias dos massacres que ocorreram, como no norte da Itália, em Sant'Anna di Stazzema, quando uma patrulha alemã da República de Salò, com alemães e italianos da República de Salò, passavam fuzilando todo mundo, cataram uma criança, jogaram para o alto e fuzilaram. Em Sant'Anna di Stazzema, quem lembra disso? Vocês vão lembrar? Não. Guerra agora é só um papel bonitinho, uma distribuição de medalhas e aplausos, aplausos e mais aplausos. Mas as vítimas comuns, o sangue que correu, os 150 mil partisanos que lutaram, os pracinhas que lutaram. Aqui no Brasil, então, enxovalham o nosso exército por picuinha. O brasileiro não tem nem vergonha de ir contra um exército que lutou contra o nazismo, contra o nazifascismo. Me desculpem, senhores, mas essa data de 8 de maio é para ser lembrada não só com medalhas, como dizem os hebreus, vamos lembrar e criar memória para que essas atrocidades nunca mais se repitam. Eu espero que isso aconteça, porque a situação lá na Ucrânia já demonstra que a guerra pode se alastrar e não de pouco. Não nos esqueçamos que a guerra virou uma guerra mundial, porque o Hitler invadiu a Inglaterra, que tinha ramificações com o Canadá, Nova Zelândia, Austrália e Índia, e invadiu a Rússia. Então a guerra ficou uma guerra mundial por causa dessas duas questões, principalmente. Então devemos lembrar a data do 8 de maio, os 80 anos do final da guerra na Europa, uma situação para que se tome cuidado e não se deixe esses monstros do poder, como dizia o meu professor João do Pito, em história só existem monstros, não existem personagens. Então que nós lembremos essa data para que não deixemos mais esses monstros tomarem o poder, em nome de uma democracia, em nome de uma liberdade que eles não vão respeitar. Lembrem muito bem, quando chegou lá na cadeira, ninguém respeita a democracia, ninguém respeita nada. Eles querem só a cadeira. Então vamos comemorar o 8 de maio, os 80 anos do final da Segunda Guerra Mundial, recordando um período complicadíssimo que não se deve repetir. Aliás, sobre esse período, eu quero falar mais vezes de como se chegou à guerra, de como as nações e as populações deixaram Mussolini, Hitler, Winston Churchill tomarem conta. Deixaram ou foram conduzidas a deixar, porque muitos regimes ali mexiam com a cabeça do povo, mas isso é uma outra questão. Por enquanto eu fico por aqui, um abraço a todos e até o próximo vídeo.